Olá, meu nome é Thaís Rezende, sou aluna do Instituto Federal de São Paulo e estou cursando a matéria de Pedologia. E hoje eu vou falar um pouco sobre os horizontes do solo. Primeiramente, vocês sabem como os solos são formados? Ele é formado por um processo chamado de pedogênese, em que diversos fatores atuam sobre o material de origem que vai dar origem ao solo. Então, o clima, o tempo, o relevo, organismos vão estar atuando nesse material de origem que fará com que ocorra a formação do solo. Então, portanto, ao longo de um longo período de tempo, sobre esses fatores, as rochas vão se transformando em um material terroso. E com o tempo, essas camadas iniciais vão sendo formadas e ficando mais profundas ao longo do tempo, e dando origem aos solos que a gente conhece hoje. Uma curiosidade: vocês sabiam que para formar 1 milímetro de solo são necessários 30 anos de intemperismo em regiões temperadas e cerca de 1 ano e meio em regiões tropicais? Muito tempo para formar uma camada mínima de solo, né? Os horizontes do solo são as camadas em que eles são estudados. Essas camadas são denominadas de horizonte. Os horizontes podem se distinguir através de diversas propriedades, como a cor, a textura e a sua composição. Então, existem diversas camadas, diversos horizontes, né, no solo, que elas vão estar diferentes pela sua composição, pela sua cor, textura. Lembrando que existem outros horizontes que são mais detalhados, mas hoje nesse vídeo eu não vou abordar. A gente vai falar dos horizontes o A, o E, o B, o C e o R. Mas lembrando que existem outras subclassificações, né, dos solos que vai depender do local em que esse solo está sendo formado também. Nesse vídeo eu vou falar de uma maneira mais geral dos horizontes e as suas principais características. O horizonte O, ou horizonte ístico, é aquela camada que é mais superficial do solo, ou seja, é aquela primeira camada. Então, ele vai ser composto daqueles materiais orgânicos, né, que ficam ali sobre aquela parte superficial do solo e pode se encontrar saturado de água, porque ele vai estar, né, vai ser aquela primeira camada. Normalmente, a sua coloração ela vai ser preta ou cinza escuro. E normalmente ele tem uma espessura de 20 centímetros ou um pouco maior. Logo depois vai ter o horizonte A, que ele vai ser constituído por materiais e as suas características como a cor, textura e consistência estão relacionados com a decomposição da matéria orgânica. Então vai ser formado o húmus. Então tem as minhocas, que são organismos que vão estar atuando, né, que elas vivem ali no solo. Então elas decompõem essa matéria orgânica, elas ajudam para que esse solo fique fica melhor. O horizonte E tem a sua cor mais clara, onde as argilas e outras partículas foram lixiviadas. Então, quando essa perda é muito acentuada, a camada ela pode ter uma coloração um pouco mais esbranquiçada, né? Que é pela presença da areia que não foi retirada dali. Mas outros componentes, pela lixiviação, ele vai ser retirado e levado para as camadas um pouco mais abaixo, e ele vai ficar com uma característica um pouco mais esbranquiçada. O horizonte B é o horizonte que tem a presença dos materiais provenientes, né, das camadas superiores e pode ter a sua coloração um pouco mais avermelhada pelo acúmulo de compostos de ferro. Então, ele tem uma característica que bastante compostos, né, que contém o ferro, vai estar presente ali, deixando essa coloração um pouco mais avermelhada. O horizonte C é um horizonte que é constituído pelas modificações do material de origem, ou seja, pelas ações impostas na rocha-mãe. Então, aquelas diversos fatores que a gente viu no começo vão estar ocorrendo em cima da rocha-mãe, que vai formar essa subcamada que vai ter uma característica um pouco com materiais um pouco maiores e tem um pouco dessa composição aqui da foto.
E o horizonte R trata-se do material de origem, a rocha-mãe, que ainda não foi alterada. Então, normalmente vai ser a rocha compacta ali, que vai estar sofrendo diversos fatores, que vai tá dando origem ao solo. Essas foram as minhas referências que eu utilizei para fazer esse vídeo, pegar as imagens. E muito obrigada!